Oi, bom dia. Hoje, dia 8/8/2024. Eu tô tomando um cafezinho aqui para acordar. Café desperta, né? Você já tomou o seu café? Você teve uma boa noite de sono, dormiu bastante? Quanto tempo você precisa para dormir, para se sentir descansado? Quanto tempo de sono, na verdade, a pergunta é essa. Quanto tempo de sono você precisa para acordar descansado, acordar disposto, com a mente boa, com a mente tranquila? Quanto tempo você precisa? Tem pessoas que precisam de 12 horas de sono, tem pessoas que precisam de 18 horas, tem pessoas que precisam de 5 horas, depende do organismo, né? Depende da pessoa, depende de cada um. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre despertamento, né? Talvez um resuminho, não sei, da mensagem que nós pregamos ontem na igreja, que fala sobre despertamento espiritual. Mas aqui no caso, eu vou falar sobre acordar. Tem pessoas que fazem um joguinho de palavras com a palavra acordar, no sentido de dizer assim, acordar, né? Dar a cor. Sair do mundo cinzento e viver a vida com todas as cores, com todas as possibilidades que a vida pode oferecer, sendo justo, sendo honesto, sendo moral. Então, curtir a vida, viver a vida, dar cor para a vida, né? Então tem gente que fala sobre isso. Olha o que diz Efésios 5,14. Diz assim, ó. Por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Muitas vezes a gente está dormindo e nem percebe. O apóstolo Paulo aqui está falando para a igreja de Éfeso e eles nem percebiam que eles estavam numa letargia espiritual, numa sonolência, numa dormência espiritual. Eles nem sabiam que estavam nessa condição. O apóstolo Paulo ele começa o capítulo 5 de Efésios falando: sede imitadores de Deus como eu sou de Cristo. Ele vai falando um montão de coisa nessa direção, falando sobre a vida que já vive em nós ou que foi depositada em nós, e muitas vezes nós não vivemos essa vida, a intensidade dessa vida, porque estamos com a mente, com a alma, com o espírito adormecido. Talvez o olho está aberto, está enxergando tudo, mas a mente está adormecida. Você quer ver uma coisa que adormece a nossa mente? Eu não sou reacionário, tá? Eu não sou contra a tecnologia, mas o excesso de tela adormece a nossa mente. A gente perdeu o tato, sabe o tato? A gente perdeu a habilidade de fazer acontecer, porque a gente está acostumado com teclas. E a gente dá um clique na tela e tudo acontece, abrem janelas e janelas e janelas, o mundo vai se abrindo com um toquezinho na tela, né? Vai se abrindo. E aí na vida real, a coisa assim não acontece. Então a gente perdeu essa sensibilidade de fazer o mundo acontecer, de fazer a vida acontecer, entendeu? A gente gostaria de ter, como naquele filme, né? Tem um filme que fala sobre isso aí. A gente gostaria de ter um controle remoto na mão para a gente apertar e as coisas acontecerem sem a gente ter força de trabalho, sem a gente ter esforço, né? Isso também é uma condição da mente adormecida. E é por causa disso que muitos psicólogos vão ensinando, ou têm ensinado, técnicas para evitar Alzheimer. Porque muita gente está perdendo a memória muito cedo, 50, 60, 70 anos, já está ficando com a cabeça ruim. Até ontem, foi ontem, antes de ontem, eu falei sobre a minha mente, né? Eu sou muito esquecido, eu tô ficando esquecido. Então muita gente está perdendo a capacidade de raciocínio e está perdendo a memória muito cedo, porque não está treinando a mente, o cérebro está adormecido. Está acostumado só com dopamina, né? Só acostumado só a ver coisas acontecendo, telas passando, imagens passando, e aperta daqui, aperta dali, e a vida mesmo não acontece. Então eles têm ensinado técnicas, por exemplo, se você está acostumado a abrir a porta com a mão direita, abre com a esquerda. Se você é destro para escrever, tenta escrever com a esquerda. Vai forçando novas conexões neuronais, né? Eu acho que é assim que fala, vai forçando novas conexões na sua mente para manter seu cérebro ativo, porque ele está ficando no estágio de letargia, ele não está pensando. A gente tem dificuldade de ler um livro, por exemplo. Pegar um livro para ler, hoje em dia é difícil. A gente não está mais acostumado com isso. É mais fácil ouvir o livro, não é verdade? Ontem eu precisava ler um texto muito longo, mas aí eu vou também me justificar aqui. Eu não li o texto, eu coloquei para ser lido para mim. Então o computador leu o texto para mim. Mas é porque eu estava fazendo uma arte numa outra tela. Então eu tinha que executar uma arte e precisava ler um texto, um artigo. Então eu coloquei para ler para mim e fui. Mas geralmente, via de regra, eu gosto disso aqui, ó. Eu gosto de livros, né? Papel. Eu gosto disso.
né? E é importante isso para nossa mente ficar sempre ativa, né? Mas deixa eu te perguntar, você já acordou mesmo? Baseado em tudo que você já ouviu até agora, você tem condições de dizer que você está acordado mesmo? Você está vendo a vida acontecer? Porque pessoas que amam o sono, a princípio a Bíblia diz em Provérbios 20, versículo 13, que quem ama o sono empobrece. Empobrece. Então, quem ama o sono, quem ama ficar dormindo, não vê a vida passar, né? Está em outra dimensão. Tem pessoas que gostam de ficar dormindo. Eu, por exemplo, quando era mais jovem, gostava muito de ficar dormindo, porque eu sonho muito. Toda vez que eu deito, 5 minutinhos, sonho muita coisa. Então eu gostava de dormir para sonhar. E tem pessoas que gostam de ficar dormindo para não ter contato com a vida. Às vezes um estado depressivo, às vezes um estado de tristeza, às vezes uma condição de angústia faz com que a pessoa fuja da vida. Fuja da vida e prefira ficar dormindo. Isso aconteceu, por exemplo, com Elias. Elias estava sendo ameaçado de morte por Jezabel. O que ele fez? Dormiu. Dormiu. Ele quis dormir. Dormiu pesadamente de tal maneira que o anjo teve que sacudir o Elias para acordar ele. Você pensou? Nem o esplendor de um anjo aparecendo conseguiu despertar o Elias. A mente dele estava adormecida ali. E ele dormiu no sentido de perder a ideia de que Deus poderia guardá-lo, do poder de Deus que já tinha se revelado tantas vezes através da mão dele, do poder de Deus que ele viu tantas vezes manifestado ao lado dele. E às vezes acontece conosco. Às vezes acontece conosco. Às vezes a gente está dormindo e não percebe o quanto Deus já fez, o quanto Deus tem feito, o quanto Deus é poderoso para fazer. E a gente está dormindo. A gente está na vida religiosa, na dinâmica da vida religiosa, mas a vida espiritual mesmo está paralisada. E é possível, muito possível isso acontecer. A gente segue o ritual religioso, mas a vida espiritual, aquilo que dá ânimo para a vida, dá ânimo para o corpo, está adormecido, não acontece. E quando está assim, a gente não vê o agir de Deus, não vê o mover de Deus, a gente não sente a movimentação do mundo espiritual ao nosso redor. Paulo estava falando isso para os Efésios. A igreja de Éfeso, eu estava plantado naquela cidade, lá em Éfeso, e aquela cidade era uma cidade portuária e multidisciplinar, era uma cidade que recebia gente de todo lugar, né? Multicultural e muita religião, muito tudo. E isso acabou influenciando a igreja. A igreja perdeu a identidade com Cristo. Pode ver lá em Apocalipse capítulo 2, que lá no capítulo 2, a partir do versículo 1, Jesus escreve a carta e ele diz assim: tenho contra ti, porém, que perdeste o primeiro amor. Então eles misturaram o amor de Cristo com outros amores, com outras formas, com outras situações, com outro tipo de vida. O cristianismo ficou muito miscigenado, sei lá, não é assim que fala não, né? Mas enfim, o cristianismo ficou muito misturado naquela cidade. O apóstolo Paulo falou: vamos depurar isso aí, gente, vamos limpar isso aí, desperta tu que dormes, sai do meio disso, abre os olhos espirituais. Você está acordado, meu irmão? Toma um café aí, ó. Toma um banho gelado. Isso desperta o corpo, mas a palavra desperta a alma. Efésios 5,14 é como uma corneta que toca bem forte do lado da sua cama quando você está dormindo. Ou um despertador daqueles antigos, sabe? Que bate o martelinho assim, ó. Para nos chamar para a vida espiritual, né? Então, o mundo está em trevas, os nossos filhos estão crescendo, a vida está passando, as almas estão morrendo, o nosso corpo está envelhecendo, ó, e a gente não está vendo, porque a gente está adormecido. A gente não está vendo, a vida está passando e a gente não está vendo. Então, o objetivo dessa nossa reflexão, e ela é para mim, primeiramente, é abrir os olhos espirituais, os olhos da alma, é perceber que a vida está acontecendo, é despertar, é acordar mesmo para a vida, é ficar com os olhos bem abertos, não dormindo com os olhos abertos, né? Porque tem gente que está dormindo com o olho aberto. Não tem aquela pessoa que está olhando assim, ó, aí você passa na frente dela, fala oi, ela nem te vê. Você passa a mão, ela nem te vê. Ela está desaparecida, ela não está ali, só está o corpo dela com o olho aberto, né? Então o apóstolo Paulo fala: desperta, gente. Acorda, o mundo está acontecendo, a vida está acontecendo. E mais do que isso, acorde para a vida que quer viver em você. Entendeu? Isso é filosófico, né? Acorde para a vida que quer viver em você. Sabe a vida que quer viver em você? A vida de Cristo. É isso que ele está dizendo aqui. Ele começa esse capítulo 5 falando sobre isso. Efésios, o tempo todo, ele fala sobre isso. Deus colocou em nós a porção do seu Espírito. Deus colocou de si mesmo dentro de nós. E a gente precisa despertar para essa realidade e saber quais as possibilidades que a minha vida pode desenvolver através da presença de Deus nela, né?
E muitas vezes a gente está dormindo para isso também, né? Então, quando ele termina dizendo aqui, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, ele fala assim, Cristo te esclarecerá. Quando eu decidi acordar, quando eu decidi abrir os olhos, quando eu decidi viver a vida cristã, a vida com Deus, quando eu decidi dar ânimo para a minha vida espiritual de verdade, então Cristo vai me esclarecer, vai me mostrar novos caminhos, novas diretrizes, novas conexões, novas possibilidades, vai me apresentar o céu, né? Não é isso que está escrito lá em Jeremias 33:3? Clama a mim, responder-te-ei, te mostrarei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Tem muita coisa que a gente não sabe que Deus quer mostrar. Tem muita coisa que está acontecendo na nossa vida, ao redor de nós, na nossa família, na nossa história, que a gente não sabe porque a gente está dormindo. Clama ao Senhor, Ele vai te abrir os olhos, vai te fazer enxergar. Tá bom, irmã Luzia? Que Deus te abençoe, minha irmã, poderosamente. Carlinha, Jusilane, Alice, Rui e todo mundo aí. Deus abençoe, que a nossa quinta-feira seja uma quinta-feira desperta, né? Viva, acordada para a glória de Deus.